Escola Didac de Teologia, é realizado pela Assembleia de Deus Templo Central em Presidente Vargas, tá certo? Então, o título da nossa aula de hoje é Bíblia, Sagrada Escritura na Igreja. Professor Jorge B. Filho, aula elaborado, texto elaborado pela minha pessoa, e vamos iniciar. A Bíblia na Igreja Primitiva, certo? Então, a palavra Bíblia, ela vem da língua grega, que é biblos, que designava um rolo de papiro que se usava, então, como livro, né? Então, Bíblia significa biblos no grego, que designava um rolo de papiro que se usava, então, como livro, né? Então, o papiro, para quem não sabe, era uma planta muito usada no Egito. Dessa planta se extraía o caule dela, juntava o caule, prensava, daí se fazia o papiro para escrever livros, né? Mas o papiro não foi o primeiro material a ser usado para a escrita, tá certo? A arqueologia aponta que os materiais mais antigos podemos começar com a pedra, certo? A pedra é um dos materiais mais antigos pelo quais os povos da Mesopotâmia usavam para escrever seus textos. Após esse material ser usado, a pedra, criou-se também a argila. A argila também era um material bastante usado para a composição de textos, né? A argila, para quem não sabe, é o barro, né? Se usava bastante o barro para fazer, para se usar como um objeto de escrever, né? Depois veio o papiro, que nós acabamos de citar, e logo em seguida veio o pergaminho, que foi desenvolvido na cidade de Pérgamo, né? Então, quando a palavra biblos é usada no grego para se referir livro, falando, alguém está com o som ligado, por gentileza, desativa aí o som para não interromper aqui, para não atrapalhar, ok? Então, quando nós falamos Bíblia no grego, nós designamos um rolo de papiro, né? Ou também pergaminhos, né? Se usava a pedra, se usava o barro, né? E se usava o papiro que era feito da planta, que se dava muito no Egito, no Rio Nilo. Se usava também o pergaminho, né? Que era um material que se extraía do animal, era a pele do animal, né, onde se usava também para escrever textos, né? Paulo, em uma das suas cartas, ele menciona para Timóteo, eu acho que é Timóteo, trazer os pergaminhos, os livros dele, né? Paulo estava prestes a ser julgado, sentenciado pelo Império Romano, e manda trazer os seus livros, né, para que antes da sua pena capital ele pudesse ler. É um grande exemplo aqui para nós. Paulo é um homem de muita cultura, de muita leitura, certo? Então, os materiais de composição de livros na antiguidade era a pedra, segundo, a argila, que era o barro, terceiro, papiro, que era uma planta que se dava nas margens do rio Nilo, no Egito, e o pergaminho, que era o couro de animais, certo? Então, esses quatro materiais aí eram os materiais que na antiguidade se usava para compor a escrita, para se escrever, tá certo? Era o material literário do mundo da antiguidade, tá certo? Então, a palavra Bíblia vem da língua grega, biblos, que designava um rolo de papiro que se usava, então, como livro. Tá? Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês.
Cadê? Deixa eu ver. Ah, não vou conseguir mostrar aqui a imagem para vocês, mas no finalzinho eu vou mostrar para vocês como que era o papiro, né? Como que eram os rolos que se fazia, como que era a escrita em pedra, como que era a escrita do barro na argila e etc, tá bom? Dando continuidade à nossa portilha. Em períodos anteriores ao cristianismo, os judeus usavam os seguintes termos para se referir ao conjunto de livros considerados sagrados. Os livros em hebraico são chamados de Hasefarim. Por exemplo, nós temos lá em Daniel capítulo 9, versículo 2, um exemplo disso, né? São chamados também de livros sagrados, termo usado com frequência, a exemplo, em 1 Macabeus, capítulo 12, versículo de número 9. Usava-se também o termo Sagradas Escrituras, que em hebraico é Ketiv Rakodesh. Ketiv Rakodesh. No cristianismo das origens, usavam-se as expressões escrituras, ou grafê, ou divina escritura, teia grafê. Como exemplo, nós temos lá em 2 Timóteo 3,16, né? Onde Paulo, a falar a Timóteo, diz que toda a escritura é divinamente expirada, né? Toda escritura é divinamente expirada. Então, como nós podemos observar, a religião judaica, ela é a religião do livro. E o cristianismo, ele surge dentro desse ambiente judaico e ele herda esse aspecto literário religioso do judaísmo, tá? Então, desde cedo, os judeus tinham os seus escritos sagrados e os cristãos também, como vindo desse ambiente judaico, ele também adotaram as escrituras judaicas como também as suas escrituras, tá? As suas escrituras, e eles enxergavam essa escritura como escritura sagrada, palavra de Deus, e aí outros termos mais que aparecem nas documentações judaicas e no próprio Novo Testamento, ou na própria literatura neotestamentária, tá certo? Como está escrito em 2 Timóteo, que nós lemos no capítulo 3, versículo 16, quando Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Aí fala que é proveitosa para corrigir, retaguir injustiça, e aí vai sucessivamente, tá? Então, desde cedo, o cristianismo, ele recebe esse aspecto literário do povo judeu, tá certo? Então, o cristianismo das origens, ele nasce em berço judaico, né? Como já foi falado. Os primeiros cristãos, eles eram, em sua maioria, judeus, e foi nesse ambiente da sinagoga que nasceu o culto cristão. Isso aqui é um fato, gente. Os cristãos das origens, ou os primeiros cristãos, conforme relatado no próprio livro de Atos, na sua maioria, ele era composto por judeus, né? E o culto cristão, ele nasceu dentro desse ambiente sinagogal. Para quem não sabe, a sinagoga, ela passa a existir após o cativeiro da Babilônia. O templo estava destruído, estava em ruínas, então havia necessidade do povo judeu de se relacionar com Yahvé, de prestar a ele adoração, culto, então se desenvolveu a sinagoga. As sinagogas, na antiguidade, ela começava nos lares, na casa. Um irmão mais abastado, um irmão mais rico, ele acabava cedendo um espaço da sua casa, e aquele espaço da sua casa acabava virando ali um lugar de reunião, uma sinagoga, né? Lá em Tiago, capítulo de número 1, certo? Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, liga aí o som de vocês aí, só para saber se vocês estão acompanhando bem. Ok. Amém. Amém. Pronto. Em Tiago, Tiago, capítulo de número 1,
certo? Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Deixa eu ver aqui o texto. Tiago, ele vai falar a respeito da reunião, né? Versículo de número 1. Deixa eu ver se é esse versículo. Não. Meus irmãos têm de grande... Cadê o texto? É o capítulo 2, é? O capítulo de número 2, versículo de número 2, diz assim, ó. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com veste preciosa, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta. No verso que se inicia, diz assim, porque se no vosso ajuntamento, né? Só que no grego, a palavra lá é sinagogue, certo? Sinagogue. Aqui, o escritor poderia traduzir como algumas traduções traduzem. Se alguém entrar nas vossas sinagogas, né? Por quê? Porque a palavra no grego lá é sinagogue, né? Então, Tiago, ele mostra que o culto cristão ele surgiu dentro desse ambiente sinagogal. Tá? Então, você vai ver várias passagens das literaturas neotestamentárias aonde a reunião era nos lares. As sinagogas, na sua maioria, ainda no período de Jesus, eram feitas em residências, certo? Eram alguém abastado, alguém com condição financeiramente melhor, cedia um espaço ali da sua casa e ali se realizava a sinagoga, tá? Essa sinagoga bem estruturada, bem organizada, como nós vemos nos dias de hoje, ela só vai surgir lá para o século III, século IV em diante. Então, na sua maioria, as sinagogas na época de Jesus eram em casa, eram em vilarejos, e aí vai sucessivamente, tá certo? Então, quando a Bíblia fala sinagoga, não pense logo numa estrutura sinagogal como nós conhecemos hoje, mas geralmente era um localzinho simples, um localzinho na casa de um irmão, um ambiente, que se separava ali para manter os cultos a Deus, tá? Então, Tiago fala, quando alguém entrar em vossas sinagogas, né? A palavra no grego é sinagogue, se traduz por ajuntamento, mas há muitas traduções que já traduz por sinagoga, porque de fato é o sentido que está lá no grego, tá certo? Então, o culto na sinagoga, ele era centralizado na leitura e no estudo das escrituras, né? Então, na sinagoga, sempre se faziam referência às narrativas bíblicas. A exemplo disso, nós temos Lucas, no capítulo 4, versículo de número 17, quando Jesus ele vai na sinagoga de Nazaré. Nazaré era um vilarejo assim, muito pequeno, mas lá tinha uma sinagoga, provavelmente na casa de alguém com uma condição melhor, naquele vilarejo, que cedia um espaço da sua casa para fazer a sinagoga. Até porque houve escavações e não se encontraram sinagoga na estrutura que nós conhecemos. Mas por quê? Porque a sinagoga era muito realizado enfaticamente na casa de alguém com uma condiçãozinha maior, né? Então, Jesus ele vai para Nazaré. Em Nazaré, ele entra na sinagoga e pega o quê? Um rolo das escrituras, né? Então, ele pega o rolo das escrituras que estava escrito no livro do profeta Isaías, né? E então, o administrador ali da liturgia sinagogal, ele entrega o livro do profeta Isaías, né? Então, nós vemos aqui que o próprio Jesus nos mostra como que era um pouco da liturgia sinagogal. Era um ambiente muito voltado para as escrituras, para ouvir as escrituras, tá certo? Então, o cristianismo, ele nasce dentro desse ambiente judaico sinagogal, com forte aptidão à leitura e a ouvir as escrituras, né? Infelizmente, como eu coloquei aqui no texto, vivemos num período hoje
é que as igrejas estão cada dia mais desinteressadas pelas escrituras, né? A falta de aptidão ao estudo e à exposição da palavra de Deus tem levado ao rompimento com a própria tradição primitiva da importância das escrituras, né? Então, os judeus davam muita importância às escrituras. E hoje, infelizmente, nas igrejas odiernas, a gente vê que há uma falta, né, de aptidão. Os nossos cultos, as nossas reuniões deveriam ser um lugar para se ouvir, para se ler, para se expor às escrituras. Muitas das vezes, nós preenchemos o tempo da nossa comunhão com entretendimentos, que muitas das vezes não geram o crescimento necessário para a nossa espiritualidade, tá certo? Então, o resultado disso é que a cada dia menos o número de membros como alunos da EBD vem diminuindo. Vem diminuindo. Por quê? Porque a igreja hoje está cada vez mais rompendo com essa tradição da importância de se estudar as escrituras, da importância de se ouvir, de se estudar, de se ler as escrituras, de se aprender com os mestres as escrituras, tá certo? Então, o cristianismo, ele surge dentro desse ambiente, com forte aptidão à palavra de Deus, né? Então, em inúmeros textos, como o referido no livro de Lucas 4:17, nos mostra que na sinagoga as escrituras eram lidas, as escrituras eram interpretadas, ou após a leitura havia uma pregação, uma exposição sobre o texto que era realizado, né? Então, você vai ver no capítulo 4, no verso 17, né? O ato de que após Jesus ler o livro do profeta Isaías, ele senta, né? Esse sentar aqui não é para acabar a exposição, muito pelo contrário. Os sábios naquela época, eles, quando iam ensinar, eles sentavam, tá certo? Eles ensinavam muitas das vezes sentado, né? Então, o ato de sentar após a leitura não significava que ele voltou ao seu lugar, mas que sentou no lugar onde era feito a exposição do texto lido na sinagoga, né? Então, nós vamos ver isso se repetindo algumas vezes. No livro histórico de Atos, por exemplo, várias vezes reitera que Paulo tem o mesmo procedimento parecido. Exemplo bem nítido está lá em Atos 13, versículo de número 15, onde depois da leitura da Torá e os profetas, o apóstolo Paulo faz uma exposição explicando o sentido do texto sagrado à luz de Cristo. Então, gente, não nos resta dúvida da continuidade dessa prática sinagogal nos cultos cristãos. Mesmo muitos sendo expulsos da sinagoga por causa da fé em Cristo, muitos foram expulsos da sinagoga, né? De fato, pela sua fé em Cristo, essa prática, ela continuou permanecendo, tá certo? Entre os cristãos. Por exemplo, em 1 Timóteo 4:3, há uma orientação ao ministro de perseverar em ler, exortar e ensinar. Aqui, gente, a leitura não se refere simplesmente ao estudo somente, mas trata-se também de uma leitura em voz alta diante da congregação, de texto das escrituras sagradas que devem ser a base da exortação e ensinamento. Então, surgido na tradição da sinagoga, os cristãos das origens, os cristãos primitivos, eles dedicavam tempo no culto à leitura, à exposição da palavra de Deus, né? Então, os cristãos, ele herda, né, essa aptidão judaico pela exposição, pela pregação, pelo ensino, né, pela aptidão às escrituras
as escrituras sagradas, tá certo? Então, no início, eram tomadas do que hoje chamamos de Antigo Testamento, né? As escrituras que os cristãos usavam naquele período do cristianismo das origens, eram as escrituras que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, né? E o judaísmo chama de Bíblia hebraica, tá certo? Bíblia hebraica. Onde foi que eu parei aqui? Deixa eu ver. Surgido na sinagoga, os cristãos das origens dedicavam-se no culto à leitura e exposição do que hoje chamamos de Antigo Testamento, ou Escrituras hebraicas, pois o Novo Testamento estava em formação até o final do primeiro século. Então, gente, os cristãos das origens, eles tinham como base o Antigo Testamento. Eu não sei se vocês lembram a foto que eu mandei para vocês ontem no grupo. A imagem da foto que eu mandei para vocês ontem no grupo. Quem lembra, diga um amém aí, só para mim poder ver quem leu o texto que eu mandei no grupo ontem, a imagem, a foto que eu mandei no grupo, sobre o cristianismo ter forte aptidão pela palavra. Eu estou com ele aqui, aberto aqui na minha mão. Pronto, está com ele aberto. Rominique, você pode ler, por favor, Rominique? Sim, sim. Vamos lá. Com gentileza. O cristianismo das origens, em seu cerne, era uma religião comprometida com livros. Desde o princípio, os cristãos eram completamente comprometidos com os livros das escrituras hebraicas. As escrituras eram paradigma para entender a vida e o ministério de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo era imbuído de tal modo pelas escrituras que até concebia a ressurreição de Jesus, segundo as escrituras. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 3 e 4. Olha só, gente, que maravilha esse texto, né? Isso é uma realidade, tá certo? Então, dando continuidade aqui. O Novo Testamento, ainda naquele período, estava sendo formado, né? Estava em formação. Então, fora as escrituras hebraicas, outros documentos de origem cristã eram lidos e bem cedo foram reconhecidos como escrituras sagradas. A exemplo, nós temos as cartas de Paulo, que bem cedo foi reconhecida como sagradas escrituras, né? Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim, segundo Pedro, capítulo de número 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes distorcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, aqui, o Pedro, a carta de Pedro, ele está falando a respeito das cartas de Paulo, das epístolas de Paulo, que muitos distorciam naquela época, né? No verso 16, ele vai dizer que muitos distorciam o que Paulo havia escrito nas suas cartas, como fazia também com as demais escrituras. Que demais escrituras é essa aqui? Era o Antigo Testamento. Muita gente naquela época já deturpava o Antigo Testamento, já não fazia uma interpretação correta do Antigo Testamento, né? E assim aconteceu também com Paulo, né? Então aqui a carta de Pedro, ele coloca as epístolas de Paulo no pé de igualdade com o Antigo Testamento, com as escrituras hebraicas, né? Porque ele diz assim, ó, Paulo falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes distorcem. O que é que eles distorcem? As epístolas de Paulo, igualmente as outras escrituras. Ou seja, que outras escrituras é essa? O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Então, ele coloca aqui
as cartas de Paulo como escritura, né? Não perde igualdade com as escrituras hebraicas. Então, assim, desde cedo, tá? Desde cedo, as cartas de Paulo já eram reconhecidas como escritura. Já eram reconhecidas como escritura, tá certo? Como nós lemos aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, né? Então, assim, muitos céticos hoje, eles defendem a hipótese do cristianismo das origens serem, na sua maioria, analfabetos, né? Não saber ler nem escrever devido ao alto índice de analfabetos na época. De fato, o índice de analfabetismo no cristianismo das origens, ali no primeiro século, era altíssimo, tá certo? Altíssimo. Isso aí a gente não nega, tá certo? Porém, estudiosos eruditos como James de Dum diz que a estimativa na época de Jesus era possivelmente a 10% de pessoas alfabetizadas, né? Ou seja, somente 10% era alfabetizado, né? Só que esse índice aqui, na comunidade judaica, ela pode ser ainda, ela pode ser ainda menor, né? Ou seja, esse índice aqui, ela não pode ser considerada entre as comunidades judaicas. Por que as comunidades judaicas? Porque as comunidades judaicas, elas tinham uma maior aptidão para ensinar as crianças desde pequeno, né? Então, existe uma prática do judaísmo chamado de bar mitzvah. Bar mitzvah é quando as crianças, elas dos 5, dos 6 aos 11, 12 anos, elas começam a estudar a Torá, começam a estudar as escrituras. Quando ela chega nos 11, nos 12 anos, ela tem que ir na sinagoga e fazer a leitura e exposição da Torá, né? Então, assim, dentro do ambiente judaico, a gente não pode levar a sério esse índice. Esse índice deve ser levado em consideração mais para o ambiente fora do contexto judaico, né? A Grécia, Roma, e aí vai sucessivamente. Por quê? Porque no ambiente judaico já era uma prática naquela época, tá certo? Já era uma prática naquela época as crianças aprenderem a Torá, a recitarem a Torá, e aí vai sucessivamente, tá certo? Então, não podemos esquecer que na época de Jesus Cristo, inclui-se o fato de os ensinamentos se dar também por vias orais ou audição, facilitando as pessoas analfabetas ouvirem e aprenderem as escrituras narradas e ensinadas oralmente, né? Então, assim, por mais que esse índice dentro do ambiente judaico seja, né, um pouco menor, ou seja, dentro do contexto judaico, havia uma aptidão maior pelos livros, pela leitura, né, e etc. Desde a infância, a criança, né, fazer o bar mitzvah, não podemos negar também que havia essa questão de os ensinamentos também ser oral, né? As pessoas ouviam naquela época também por meio da audição, aprendiam por meio da audição, tá certo? Então, podemos concluir que mesmo havendo, claro, havia cristãos analfabetos, nem todos os cristãos eram letrados, nem todos os cristãos passaram por uma escola rabínica, isso aí a gente sabe sem sombra de dúvida. Tem até um texto lá em Atos, capítulo 4, versículo de número 13, que diz assim, ó: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem o quê? Letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então aqui, as escrituras descrevem Pedro e João como pessoas
sem letras indoutas, né? Sem letras indoutas. Bart Ehrman é um dos críticos da Bíblia. Ele diz aqui que Pedro e João eram analfabetos, né? Só que a palavra no grego gramatoi não significa analfabeto. Significa que eles não tiveram uma formação acadêmica, rabínica, tá certo? Que eles não tiveram uma formação acadêmica rabínica, tá ok? Mas, sem sombra de dúvida, Pedro e João eram pessoas letradas, que escreviam, que liam. Até porque, por exemplo, Pedro, ele, pelos próprios evangelhos, ele era dono de uma rede de pesca. Há indícios no próprio evangelho que Pedro era dono de uma rede de pesca, de embarcações, né? E o que acontece? Os pescadores naquela época, eles tratavam diretamente com o comércio, né? Então, eles tinham que dominar um pouco a leitura, a escrita, para poder se comunicar, inclusive, não só o aramaico, mas o grego, porque o grego era a língua do comércio da época. Então, por mais que Pedro, João era um gramatói, no sentido assim de não terem uma formação acadêmica, sem sombra de dúvida, pelo ambiente que eles vieram, um ambiente judaico, eles liam, eles escreviam, e o próprio Novo Testamento narram isso, né? Tem o Evangelho de João, tem o Apocalipse de João, tem as cartas de João, né? Que a tradição judaica, a tradição cristã atestam, né? A habilidade deles de escreverem e lerem, mesmo sendo um gramatório, ou seja, mesmo não tendo uma formação acadêmica, tá certo? Então, podemos concluir que, mesmo havendo cristãos analfabetos naquela época, muitos deles não deixavam de aprender as escrituras, porque os ensinos e livros eram lidos publicamente, né? Então, gente, por mais que houvesse analfabetos, pessoas que não liam e não escreviam, isso não era uma questão de impedirem eles de aprenderem. Por quê? Porque as cartas eram lidas publicamente, as escrituras, tanto hebraica como as cartas apostólicas, eram lidas publicamente. Vocês lembram lá de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3? Bem-aventurados os que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia. Por que lei que houve? Porque realmente, de fato, dentro do cristianismo havia pessoas que eram alfabetas e pessoas que eram analfabetas, né? Então, bem-aventurados que lerem. Mas aqueles que não sabem lerem, não são bem-aventurados, não, são bem-aventurados, porque eles têm a oportunidade também de aprender. Aí as escrituras dizem, bem-aventurados não só os que lêem, mas os que ouvem a palavra dessa profecia. Os que liam, era responsável de transmitir oralmente esse conhecimento a todos. Então, não havia escapatória. A pessoa mais leiga, mais analfabeta que existia dentro do cristianismo, elas tinham a oportunidade de aprenderem por meio da oralidade, ou seja, eram-se lidos para que aquelas pessoas ouvissem e decorassem, né? Então, o cristianismo desde cedo não deixou ninguém de fora do aprendizado da palavra. O rico, o pobre, o douto, o indouto, o sábio, o leigo, todos eles eram aptos a aprenderem ali ou seja, pela leitura ou pela via oral. Ok? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Dá um ok aí, ative o som de vocês, por gentileza. Amém. Pronto. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Estou ouvindo, sim. Pronto. Alguma pergunta aí para fazerem? Estou ouvindo. Alguma pergunta para fazerem aí, ou posso dar continuidade? Pode dar continuidade A para mim. compreensão
só uma adendo também, a questão pessoas aquele grupo de pessoas que tinham que eram contratados de escrever também, né? Como é que... Sim, é verdade. Havia os que nós chamamos de emanuense. Eram pessoas que eram Isso, profissionais que trabalhavam na área da escrita. Então, há possibilidade, sim, por exemplo, o próprio Paulo, por mais que ele seja uma pessoa completamente qualificada para escrever uma epístola em um papiro ou pergaminho, muitas das vezes ele se usava desse recurso, de alguém que pudesse escrever para ele o texto, né? Então, algumas das epístolas de Paulo, quem escreveu foi um emanuense, né? Então, assim, de fato, gente, não tem como, não tem escapatória, né? Então, havia pessoas completamente qualificadas ali. O cristianismo, desde cedo, ele não era só um movimento religioso que alcançava só pobre. Havia pessoas também de recursos, de condição, né? Pessoas completamente qualificadas que foram alcançadas desde cedo pela fé cristã, tá bom? Então, gente, o que é que nós vemos? No primeiro século, a aptidão dos primeiros cristãos pelas escrituras, né? Que eles levavam a sério as escrituras, eles davam importância às escrituras, né? Então vamos ver então agora a Bíblia. Nós vimos assim a aptidão da Bíblia entre os primeiros cristãos. Vamos ver agora nos pais da igreja, né? Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são os sucessores dos apóstolos, tá certo? São aqueles que assumiram a liderança das igrejas cristãs após a morte dos apóstolos, tá certo? Então, a Bíblia aí, na Idade Média, vamos lá, dos pais da igreja aí até a Idade Média. Quando a luz das escrituras se apaga, o que resta é escuridão. Foi assim que ocorreu na Idade Média, né? Um abandono ao ensino e à exposição das escrituras. Os pais da igreja, como eu já falei, os pais da igreja são os sucessores apostólicos, né? Os pais da igreja, até o quinto século, do século II até o quinto século, isso é atestado na obra que eu indiquei para vocês do Justo Luiz Gonzalez, né? Que eu mostrei para vocês no final, né? Ele fala isso, que os pais da igreja, até o quinto século, eles usavam as escrituras como instrução popular nas suas pregações, né? Existe até um pensamento bastante difundido na crítica textual, né? Que é um ramo científico que visa reconstruir textos antigos, que os críticos textuais dizem que se hoje não houvesse mais Bíblia nas prateleiras, não houvesse mais Bíblia na casa de absolutamente ninguém, nós poderíamos reconstruir toda a Bíblia somente com os textos escritos pelos pais da igreja, né? Ou seja, se não houvesse Bíblia hoje, mas em nenhum lugar, era possível reconstruir toda a Bíblia somente pelas citações que os pais da igreja faziam dela. Ou seja, você vê que os pais da igreja, eles herdaram, eles deram continuidade a essa tradição de aptidão à palavra de Deus, né? Os seus sermões, os seus escritos. Então, você vai pegar, por exemplo, Agostinho, que tem vários comentários do Antigo Testamento, comentário de Gênesis, comentário de Salmos, né? Você vai pegar comentário dos Evangelhos, comentário das Epístolas. Então, você vai pegar os pais da igreja no século II, século III, século IV, embora alguns tropeçassem
na forma como eles interpretavam esse texto, o que não podemos negar era que eles tinham uma forte intimidade, uma forte relação com a palavra de Deus. Né? Então, você vai ver que nesse tempo foi produzidos muitos textos, muitos sermões, muitos comentários bíblicos de diversos livros, diversos textos. Né? Então, eram pessoas, assim, de fato, com forte aptidão que os apóstolos e a igreja primitiva tinham com relação às escrituras, tá certo? Então, os pais da igreja, até o quinto século, eles usavam as escrituras como instrução popular nas suas pregações. Nesse período, nós dispomos de vários sermões em que os pais da igreja ensinam a Bíblia muitas das vezes, partindo de um evangelho para então mostrar a sua relação com toda a história da Bíblia. E outras vezes dedicando várias semanas, olha só, várias semanas a pregação sobre o livro, sobre algum livro da Bíblia. Entretanto, gente, lentamente a pregação e a exposição da Bíblia foram perdendo importância, né? Na Alta Idade Média, século IV, a Alta Idade Média é depois dos pais da igreja, né? Século IV não, século VI, século VII, século VIII, né? Lentamente a pregação, a exposição, o ensino da Bíblia, ela foi perdendo importância, né? Na Alta Idade Média. Claro, isso não quer dizer que não houvesse exceções, né? Houveram exceções. Ainda na Idade Média havia pessoas que se debruçavam, que levavam a sério as escrituras, né? Mas isso já foi se perdendo, né? A luz já ia se apagando, já não se dava já não se tinha tanta aptidão, né? Pelas escrituras, né? Então, em todas as regiões de língua latina, a partir do século VI, e com algumas exceções até o século XV, século XVI, nós vemos o declínio da pregação na exposição da Bíblia, que foi resgatado com os reformadores, tá certo? Então, a reforma, ela resgata essa aptidão, esse valor que os cristãos ao longo da história tinham pelas escrituras e que, pela Alta Idade Média, foi se perdendo, tá certo? Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo? Jorge, eu tenho uma Amém. pergunta. Pode perguntar. Você sabe dizer o motivo pelo qual esse abandono da exposição das escrituras nesse período ele foi tão ativo? Existe um motivo específico? Sei lá, foi por conta da questão da tradição, com o advento, né, da Igreja Católica, Apostólica Romana, que foi justamente nesse período. Será que não tem alguma influência nessa questão para o abandono da exposição mais ávida das Escrituras? Pronto, exatamente, sim, sem sombra de dúvida, né? A igreja, ela se tornou excessivamente poderosa, né? Ela passou com o advento do papado, o papado substituiu as próprias escrituras, né? Então, assim, não era mais as escrituras que ditava aquilo que os crentes criam, aquilo que os crentes deveriam crer e viver, já era o papado, né? Então, assim, nesse período surgiu muitas tradições, né? Surgiram muitos ensinos, muitas doutrinas que nem coadunavam mais com as escrituras, né? Então, nós vamos falar a respeito disso na reforma e vamos entender, né, justamente essa questão que o Ruminick está falando, da razão, o porquê houve essa perda, esse abandono na Alta Idade Média com relação à palavra de Deus, tá certo? Então, a Bíblia na Reforma, tá? A Reforma Protestante, ela foi uma volta às Escrituras, né? Então,
eu acabei de falar, né? Com o advento do papado, muitas das vezes a palavra do Papa era como se fosse a palavra de Deus, né? A tradição papal tinha um poderio tão enorme que era o que o Papa falava era ali, era como se fosse Deus estivesse falando, né? E não mais aquela aptidão como tinham os apóstolos, como tinham os pais da igreja, pelo que as escrituras falavam, e não pelo que uma autoridade eclesiástica fala, tá certo? Uma autoridade eclesiástica fala, tá bom? Então, assim, a reforma protestante foi uma volta às escrituras, né? Foi um resgate crucial para os reformadores, que estava dentro de um movimento chamado humanista, tá certo? Humanista. O humanismo foi um movimento desenvolvido com a Renascença. O leme em latim significa ad fonte, de volta a fontes. Era um resumo eficaz dos objetivos do movimento da época. Então, quando eu falo assim, humanismo, não tem nada a ver com essa questão da ideia de humanismo que nós temos hoje. Quando nós falamos de humanismo hoje, nós estamos falando de uma ideia de valorização excessiva ao homem, né? do teantropocismo, né? A ideia de supervalorizar o homem, apenas de um homem se tornar um Deus. A ideia do humanismo não necessariamente tinha essa conotação que acabou sendo desenvolvida ao longo da história, né? O humanismo que era um movimento de volta às origens, de volta às fontes, né? E uma dessas fontes, primeiro, era de volta às escrituras. Como havia sido perdido essa identidade, esse apego, essa instrução, essa aptidão pelas escrituras havia sido perdido, os reformadores eram humanistas, eles voltavam à fonte. Né? Muitas das práticas que eram chanceladas pelo papado na Alta Idade Média era baseado em traduções mal feitas, em traduções erradas. Por exemplo, tem um texto no Evangelho de Mateus que fala, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Então, as Bíblias em latim, na Alta Idade Média, diziam o quê? Dizia assim, fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus, né? Ou seja, a penitência, né? Eles traduziam ali esse arrependimento, no grego é metanoia, mudança, a Bíblia no latim dizia que era fazer penitência. E aí a penitência estava associada ao quê? A dar dinheiro, a fazer indulgências, né? A uma série de fatores que nós conhecemos ali na Alta Idade Média. Então, quando os reformadores voltam-se para os originais, tipo o grego, aí eles veem, poxa, mas no grego não tem penitência, no grego tem a metanoia, tem arrependimento, né? Então, eles, por essa volta às origens, a consultar o texto no grego, a ver o que é que os originais falam, eles descobriram que muitas das práticas da igreja na Alta Idade Média era baseada em uma versão latina equivocada. Tá? Então, o movimento humanista é a volta às fontes, às origens, tá certo? As origens, né? Então, o humanismo era a volta às fontes, né? Onde elas poderiam fazer-se crítica a certas tradições mantidas há tempos, né? Desse contexto aí humanista, surge o lema da reforma, né? Que é somente as escrituras, né? Somente as escrituras. O termo humanismo era amplamente usado na época dos reformadores para se referir a esse programa cultural. Embora mais tarde o termo humanismo tenha passado a significar uma cosmovisão que nega a importância de Deus e supervaloriza o homem, ou seja, voltada exclusivamente para o secular, não era esse o significado da palavra na época da reforma, tá certo? A maioria dos humanistas naquele tempo eram religiosos e preocupados com a purificação e a renovação do cristianismo, né? Não com a destruição do cristianismo. Esse processo de degeneração do cristianismo acontecia caso a igreja voltasse
desculpa, esse processo de regeneração do cristianismo acontecia caso a igreja volte às fontes originais. O renascimento exerceu profundo pacto na teologia cristã. A igreja encontrou o engajamento necessário para a volta às escrituras e os escritos do período patrístico. O programa era o retorno às fontes. Os humanistas cristãos argumentavam a favor da volta às escrituras, né? Segundo Roger Olson, sola escritura não significa somente a Bíblia, mas significa que a Bíblia é o fundamento da verdadeira tradição. Ou seja no que os cristãos creiam, essa crença precisa estar em harmonia com o que as escrituras falam. Então, queridos professores, nós podemos observar ao longo da história da igreja que as escrituras ela têm papel fundamental, independentemente da igreja, se ela não tiver as escrituras como base para a sua prática cultual, litúrgica, e vai sucessivamente, se as escrituras não for a base, ela acaba rompendo com a identidade do cristianismo à luz da história. Então, o primeiro ponto, nós vemos que a igreja, no primeiro século, tinha forte aptidão pelas escrituras, valorizava demais o ensino, a instrução, que os pais da igreja mantiveram isso em boa parte do seu período, mas que ao longo do tempo foi se perdendo na Alta Idade Média e foi resgatado na reforma protestante. Amém? Amém. Irmão JB, Opa, irmão, pergunta. estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou. A questão de rir como batismo de criança, que é observado ainda em alguns livros, como Didaquê, quando foi realmente estabelecido